noite! Novamente, vocês estão me vendo aqui ah, a noite inteira, aqui na PyLadiesCon, na nossa sessão de língua portuguesa. Mais uma vez, vou deixar o meu agradecimento, né, em nome de toda a PyLadiesCon, para todos vocês que estão aqui assistindo a gente, né, nessa trilha, né, da língua portuguesa. Nós já tivemos várias palestras que, se vocês irem aqui na plataforma do Rubilo, vocês vão poder ver que está disponível para vocês assistirem algo que vocês não tenham assistido, ou caso queiram reassistir alguma das palestras, vai estar disponível para vocês assistirem, tá? Então, tivemos palestras, acabamos de ter um super painel falando sobre carreira, e agora nós vamos para nossa última keynote, né, da noite, que vai dar a nossa palestra da sessão de português, Thaís Viana. Olá, Oi, Thaís. boa noite. Boa noite. Queria Quanto tempo? começar agradecendo pelo convite. Não, mais que pessoas, melhor pessoa para vir aqui falar para a gente, para representar aqui a comunidade, né, aqui do Brasil, a comunidade que fala português. Então, eu vou apresentar a Thaís aqui para vocês. Ela é GPM na Jus Brasil e ela lidera o time de busca e recomendação. O seu engajamento ativo nas comunidades de tecnologia inclui contribuições, no plural, para o PyLadies no Rio de Janeiro e também para o AfroPython, né, há mais de 6 anos, mostram o seu compromisso em promover a diversidade e a inclusão na indústria de tecnologia. Thaís, seja muito bem-vinda e o palco da PyLadiesCon é todo seu. Muito obrigada pela apresentação, Débora. Obrigada, pessoal, pelo chat, pelas boas-vindas. Hoje eu vou falar da minha atual especialidade dentro da empresa que eu trabalho. E aí eu coloquei esse título na palestra de como eu sei que a busca está boa. Mas antes de falar de busca, do mecanismo de busca de fato, hoje eu não vou falar de como fazer um mecanismo de busca, só de como avaliar ele. Vou me apresentar. Eu sou a Thaís Viana. Eu trabalho no time de busca e recomendação. E eu sou Group Product Manager. Eu me tornei Group Product Manager esse ano, o que deixou o meu cargo um pouco mais difícil de explicar. Porque antes eu era Product Manager, aí as pessoas já tinham uma dificuldade de entender o que o Product Manager fazia. E o Group Product Manager é uma pessoa que é Product Manager de um grupo maior de times. Então, basicamente é isso. Atualmente eu trabalho no Jus Brasil, que é uma empresa de legal tech. Então, ele é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de direito. E para explicar isso, o que é o Jus Brasil, o que é ser GPM, qual é o impacto do produto de busca, eu trouxe um print aqui da tela do Jus Brasil. O Jus Brasil ele é um buscador jurídico. Ele tem 2 principais produtos, que é o de pesquisa jurídica e o de acompanhamento processual. Hoje eu vou tratar mais do produto de pesquisa jurídica, porque o consulta processual ele é usado para qualquer pessoa no Brasil que queira acompanhar um processo que foi parar na justiça, um imbróglio lá que foi parar na justiça. Quero ver como é que o tradutor vai traduzir imbróglio, mas aí é um problema que já não é meu. Mas hoje eu vou falar de como é que a gente avalia a qualidade de uma busca, de um buscador, que é um buscador jurídico, que é um buscador de nicho. Então, nessa palestra, eu trouxe esse exemplo de uma busca que é sobre assembleia condominial e o quórum para destituição de síndico, que é particularmente algo que eu adoro no meu trabalho, é ver questões jurídicas como fofoquinha. E aí, fofoca de condomínio é sempre mais legal. Então, quando você vê algumas questões judicializadas, essa é uma das minhas favoritas, que é barraco de síndico. E o impacto da busca no Brasil é um buscador jurídico, o impacto da busca
basicamente ele é fundamental ao produto na nossa empresa, porque todos os produtos tocam a busca. Então, todas as formas de pesquisa, se você pesquisa por peças processuais que outros advogados já escreveram, se você pesquisa por jurisprudências selecionadas no tribunal, que são decisões de juízes que o próprio tribunal disponibiliza e fala para os outros advogados, que são decisões que merecem atenção de ser lidas, de ser citadas. Então, o impacto da busca é um impacto muito forte. E, para além do impacto como produto, como empresa, ela tem um impacto social, que é a gente estar munindo advogados de melhores argumentos em embates judiciais. Então, a justiça, ela de fato cumpre o seu papel quando você tem os dois lados bem munidos de argumentos, onde você consegue ter uma discussão rica sobre um problema da sociedade. Então, quando a gente fala de direito trabalhista, direito civil, divórcio e direito criminal, é muito importante que os nossos representantes legais, os nossos operadores do direito, estejam sempre bem munidos com todas as informações recentes, relevantes, de maior autoridade sobre aquele assunto. Então, além da busca como um produto no Brasil, a busca de jurisprudência e a pesquisa jurídica, ela tem um impacto social mesmo. E aí, eu coloquei a referência aqui embaixo, que é o livro do Doug Tornbaum e do John. E eu acho que mais ou menos no capítulo 9 ou 10, que eles falam sobre a importância de estudar a relevância centrada no usuário, antes de olhar para a relevância centrada nos dados. Então, eu vou navegar por esses dois mundos aqui nessa palestra. Eu vou falar tanto de olhar para os dados, para a volumetria dos dados, quanto andar nos sapatos do usuário mesmo. E é muito importante a gente estudar a relevância de um buscador centrado no usuário, porque às vezes a gente consegue deixar passar intenções de busca diversas quando a gente olha só para as volumetrias de dados. E eu vou dar esses exemplos daqui a pouquinho. Para isso, eu vou precisar do conceito de métrica de avaliação. A métrica de avaliação, ela funciona basicamente assim. Eu coloco uma consulta, essa consulta vem de um usuário e o meu buscador tem uma versão. Esse usuário submete para a minha máquina de busca e ela retorna um resultado de busca com uma página de 10 resultados ordenados. E aí a minha métrica significa, eu dou um valor de 0 a 1 se essa busca é satisfatória ou insatisfatória. Então, 0, mais insatisfeito aquele usuário ficou, 1, mais satisfeito aquele usuário ficou. Isso funciona para muitos tipos de busca e não necessariamente desse universo de 0 a 1 para alguns espectros de avaliação. Opa, passa slide. Passou. E aí, a gente tem dois grupos principais de métricas de avaliação de buscadores, quando a gente fala de máquinas de busca. A gente tem as avaliações offline e as avaliações online. Coloquei a referência aqui embaixo também, porque esse é um slide que eu peguei emprestado da apresentação do Alessandro Benetti, de uma apresentação que ele fez no Haystack Conf. E aí, para a gente ter uma ideia do que é essa diferença de avaliação offline para avaliação online, a avaliação online é tudo que a gente consegue perceber a partir do feedback implícito do usuário. Então, taxa de clique na página, taxa de cópia, tempo de leitura de um documento, se as consultas foram vazias, a taxa de busca de um nome, de uma interação, onde o usuário sai, então, balse com apenas uma interação. Então, essas métricas online são as métricas que a gente consegue tirar do que o usuário está fazendo com a volumetria daquelas ações de usuário. Elas são bem baseadas em evento. E as métricas offline, a gente está falando de precisão. Então, a gente sabe, para fazer essa métrica offline,
A gente precisa ter a resposta correta para saber quantos documentos corretos para uma determinada query aquela máquina de busca retornou. Revocação, que está escrito errado, está escrito recação, mas é revocação, que é o recall. Então, está escrito recall, eu fui escrever revocação e ficou pelo meio do caminho. Revocação é uma métrica de completude, então, quanto de resultados deveriam ter aparecido, de fato apareceram. O F-Measure é uma métrica composta, que é uma métrica que leva em consideração a precisão e a revocação para criar uma métrica composta onde você leva esses dois fatores em consideração. E para baixo, eu listei 3 métricas que são dependentes de ranking. O que isso significa? Quando a gente fala de máquinas de busca, a gente está falando de 10 resultados ordenados. Então, o fato de um resultado, que é o resultado correto e completo, estar na primeira posição, e ele é o resultado mais relevante para aquela query, é mais importante do que ele estar na 4ª posição ou na 10ª posição. Então, o DCG é uma métrica de rankings de páginas de busca que levam em consideração a posição do ranking e ele faz um desconto acumulativo para quando os documentos, que são os documentos mais relevantes para a query, aparecem atrás de documentos menos relevantes. O NDCG é a normalização dele. Então, o DCG ele pode ter um espectro maior de números e a normalização dele é onde esse número vai entre 0 e 1. O NDCG ele é muito importante quando a gente está comparando queries muito diferentes, de usuários diferentes. Então, é muito difícil comparar DCGs de query. Então, a normalização, até que leva em conta a popularidade ou não popularidade da query, a normalização ajuda muita gente a fazer isso. O Mean Reciprocal Ranking é uma métrica também dependente de ranking, que ela, ao contrário do NDCG, que ele é um desconto acumulativo, que leva em consideração que todos os 10 documentos da primeira página podem ter um valor para ele, seja de 0 a 3, seja de 0 a 1, e aí ele pode ser o documento bom ou não. A versão mais clássica do MRR é comum que ele tenha apenas um documento correto. Então, são para SERPs, onde você sabe qual é o documento correto e todos os outros documentos que aquela SERP mostra não é aquela intenção de busca. Quando a gente fala de pesquisa jurídica, a gente está falando de um universo de nicho onde mais de um documento responde àquela intenção de busca. Então, o Mean Reciprocal Ranking ele é bom para consulta processual, onde você está procurando exatamente uma pessoa. Então, se eu busco os meus processos da Thaís Viana, o fato da Thaís Viana ter vindo na 3ª posição e a Thaís Araújo, que é famosa, sei lá, vir na 1ª posição, ele tem um desconto para informar para o time de busca que a Thaís Viana deveria estar na 1ª posição quando é uma busca de Thaís Viana, por Thaís Viana. Trouxe também a diferença de feedback implícito e explícito. E também coloquei a referência aqui embaixo. Eu também acho que não falando. O ruim de ter chat em palestra é isso. A gente fica lendo e se distrai. Coloquei a referência aqui embaixo de onde eu tirei essa tabelinha de comparação de feedback implícito e implícito. Mas o conceito mais importante é feedback explícito é o que a gente faz com mais... É como se fosse uma pesquisa, né? Então, eu quero saber se um usuário gostou, eu vou lá e faço uma pesquisa com ele. E o implícito é tudo que eu consigo descobrir a partir de eventos de site. Então, o usuário clicou, o usuário copiou, o usuário deu like. Isso são feedbacks implícitos, deu like ou deu dislike. Só que comparar esses dois tipos de feedback, eles têm características super diferentes. Por exemplo, quando uma pessoa dá um feedback implícito, e aí ela está navegando ali na sua busca, e ela
clicou ou não clicou, você não sabe muito bem apurar se daquele clique, se aquele clique aquela pessoa realmente gostou, se ela não gostou. Quando você está fazendo uma pesquisa mais explícita, você tem acesso ao usuário e você consegue conversar com ele, a acurácia é alta, porque aquele usuário ele te dá todas as ferramentas de falar eu gostei por causa disso, ou eu não gostei por causa daquela outra coisa. Uma característica importante entre o feedback implícito e explícito é a abundância. A gente consegue pegar milhares, milhões de feedbacks implícitos baseados em evento de site. A Jus Brasil, por exemplo, ela é uma empresa que recebe, em média, 4 a 5 milhões de queries únicas semanais. Então, todas essas queries únicas semanais carregam em si os seus feedbacks implícitos. O tempo de leitura que o usuário ficou, o fato dele ter clicado ou não clicado, o fato dele ter copiado ou não copiado. Enquanto esse feedback explícito, que é conseguir conversar, fazer uma entrevista com um usuário, com um especialista, demanda um tempo muito grande, demanda um tempo de equipe e ele não é escalável. Então, não tem como ele ser abundante, embora ele seja muito mais rico em acurácia. Todos dois são sensíveis ao contexto, porque busca é sensível ao contexto, busca e recomendação, de uma forma geral. Porque algo que é bom para um usuário pode não atender a outro usuário. Uma jornada de busca com a mesma query pode ter intenções diferentes. Então, toda jornada de busca é sensível ao contexto. Quando você fala de feedback implícito e explícito, elas também são sensíveis ao contexto. A diferença é que no feedback explícito você consegue acesso ao usuário para perguntar para ele: oi, querido, qual era o seu contexto? Quando no feedback implícito nem sempre a gente tem as informações sobre o usuário, nem sempre a gente está falando de um usuário logado, por exemplo. Então a gente está falando de um usuário anônimo, onde a gente não sabe qual é a área do direito que ele atua, não tem pouquíssimas informações sobre ele. E a expressividade sobre a preferência do usuário. Então, quando a gente fala de feedback implícito, a gente tem alguns marcadores que mostram o que é um consumo de qualidade, que é considerado um consumo explícito. E aí, empresas diferentes, em nichos diferentes, usam marcadores diferentes. Eu vou explicar aqui na frente que no Jus Brasil a gente usa um marcador chamado cópia, que é dado no documento jurídico se o usuário fez um Ctrl+C, Ctrl+V ali. E é muito difícil pegar um feedback implícito que é negativo. Mesmo aquele dislike, o like e o dislike, é difícil pegar o feedback implícito negativo, porque o usuário tende a dar bounce quando ele está insatisfeito. Então, ele fez uma query, não ficou legal para ele, o feedback negativo que você tem é que ele foi embora, você perdeu ele. Enquanto no feedback explícito, você consegue entender o porquê que ele foi embora. Ele te explica por que ele foi embora. Principais diferenças de feedbacks implícitos e explícitos. E como que a gente usa eles, né? O feedback explícito, por exemplo, a gente pode recalcular ele, que é uma estratégia que tem dado muito certo no Jus Brasil, que é essa, usando os sapatos do usuário. Então, a gente pega um log de um usuário anonimizado e a gente vê o que ele fez dentro da nossa SERP, o que ele buscou. E a gente tenta entender dentro dos nossos consumos implícitos, então, quais foram os eventos que um usuário anônimo fez, o que tinha por trás de cada um daqueles eventos. E aí a gente chama um time de especialistas jurídicos que ajudam a gente nessa construção. E esse é um dos exemplos que eu adoro, porque ele também é meio fofoquinha, né? Então, uma pessoa usuária busca por Assembleia Condominial Fórum para Destituição de síndico. Ela visualiza 10 resultados e filtra pelo Tribunal de São Paulo. E aí ela clica no terceiro documento e lê por 14 segundos.
ela clica no 7º documento e lê por 71 segundos. Aí depois ela muda a query dela e para quórum dos presentes para destituição de síndico. E aí ela clica no 4º documento e lê por 70 segundos. Clica no 5º documento e lê só 6 segundos. Clica no 8º documento e lê 14 segundos. Clica no 7º documento e lê por 177 segundos. Gente, quem clica no 7º documento depois de clicar no 8º documento? E aí vai no 9º documento, lê por ele por 48 segundos e, por fim, copia, que é o que a gente considera de sucesso explícito. E aí, quando a gente tem só os feedbacks implícitos, que são só os movimentos do usuário dentro do site, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo com aquele usuário. Então, a importância dos experts na criação de uma metodologia de domínio é fundamental, porque a gente precisa entender qual era o conteúdo dos documentos lidos. A gente precisa criar uma avaliação que leve em conta intenção, satisfação, principalmente numa empresa como a Jus Brasil, que trata do ramo jurídico. A gente precisa que esses experts de domínio, que são operadores do direito, nos deem apoio. Como que eu sei que uma busca é boa? Porque quando eu entrei no Jus Brasil, eu não fazia a menor ideia que se eu buscasse por assembleia condominial, eu ia voltar com esses resultados, que são resultados com um vocabulário completamente jurídico, e às vezes é um português que você não consegue entender. Então você não sabe se aquilo atendeu aquele usuário, porque como você não é um expert de domínio, você não consegue profundamente absorver aquilo. E tem várias coisas que a volumetria do feedback implícito não te conta. E esse exemplo do andando nos pés do usuário é um exemplo ótimo. Os aprendizados desse caminho. Então, esse usuário, ele clica num documento, ele pula os documentos, onde ele consegue, pela SERP, ler que são decisões que não são favoráveis ao síndico. Então, ele lê o documento que o síndico conseguiu reverter a decisão baseado no quórum mínimo de quem estava presente na Assembleia. E ele também descobriu que a Convenção de Condomínio, ao estabelecer o quórum mais rígido da lei de 2/3 do proprietário das unidades autônomas adimplentes. Então, se ele consegue restituir a votação de retirada de síndico se proprietários inadimplentes voltaram, por exemplo. E aí ele lê mais uma jurisprudência a favor do síndico. E uma coisa que, nesse caso, ajudou a gente a entender que esse usuário é o síndico. Ele está tentando reverter a decisão. Então, provavelmente existe ou, na verdade, muito mais pessoas fazendo essa mesma query, pensando em destituir o síndico ao invés de reverter uma decisão a favor do síndico. Então, isso é muito importante sobre quando você anda nos sapatos do usuário, a intenção nem sempre é mais óbvia. E aí, ele encontrou jurisprudências que não revogam a decisão por quantidade de dias mínimos da convocatória, e que revoga a decisão para destituir os síndicos que não atingiu o quórum mínimo, que é o quórum rígido, que é o de 2/3. Então, se você fez uma votação que destituiu o seu síndico só com metade, o seu síndico pode reverter ela, clamando pela lei dos 2/3. Então, andar nos sapatos do usuário, além de um exercício divertido, ele traz coisas que a volumetria nunca seria capaz de trazer. E aí, quando eu falo da importância de colocar os experts nesse movimento, que é o movimento de avaliação por expert de domínio, eu quero dizer na construção de avaliação mesmo, que existem várias perguntas que devem ser feitas quando eu tenho uma pesquisa chamada Desconsideração da Personalidade Jurídica,
E aí, um documento é apresentado numa SERP, numa determinada posição, e eu preciso que o meu expert me dê uma avaliação de relevância de 0 a 3 e que ela seja fundamentada por determinados fatores. Eu trabalho numa empresa. A primeira vez que eu dei essa palestra, eu dei essa palestra internamente no Brasil. Então, esse slide tinha vários dos fatores que eu precisei esconder nessa palestra. Então, os nossos advogados criaram uma metodologia de avaliação que tem mais de 32 perguntas sobre essa relação query-documento, que são os motivos pelo qual um documento ser ruim para essa query ou ser bom para essa query, se ele é recente, se ele é bem fundamentado. E depois de todas essas 32 perguntas, eles colocam observações, que trata do tema, sentou o artigo correto de lei, e do lado a gente ainda consegue calcular um DCG direto numa planilha de avaliação. Então, os próprios advogados, depois que eles preenchem as relevâncias, eles conseguem ter uma visão global de quais queries foram melhores uma do que as outras só pelo DCG, que a gente coloca para calcular na planilha ali. Vou falar um pouquinho mais de avaliação offline, o valor da volumetria de dados, que eu meti o pau nela e agora eu vou tentar me redimir. Então, o que acontece quando a gente tem um volume tão grande de dados quanto 5 milhões de dados semanais de queries únicas de documentos, de cliques de cópia? A primeira coisa que um time de busca faz é a criação do Golden Set. Thaís, o que é um Golden Set? É buscar todos esses documentos, todos esses eventos, que são eventos de sucesso explícito, clique, cópia, leituras que levam mais tempo, que são associados à busca que o usuário fez, é o documento em que esse evento aconteceu, fazer uma anotação de relevância a partir desses eventos. Essa anotação de relevância, no Juiz Brasil a gente faz de 0 a 3, a partir de um determinado grupo de regras. Então, a cópia tem tanto, tempo de leitura tem tanto, clicar e ler até tantos segundos é uma relevância, ler mais do que tantos segundos é outra relevância. E todas as máquinas de busca, incluindo Google e Yahoo, eles fazem anotação de relevância para eventos de sucesso explícito, baseados em regras próprias do nicho que eles foram aprendendo com seus analistas de dados. E aí a gente faz a recuperação das features de documento query. O que isso significa? Significa que quando uma máquina de busca retorna um documento, ela retorna um documento que aquele documento tem várias características para aquela query. Então, com presente aquela query no texto, em partes diferentes do texto, então no título, no corpo, no rodapé. E todas essas features no Jus Brasil são 145 features, então a gente recupera todas elas e faz uma limpeza das queries que tem pelo menos desses eventos de sucesso, onde a gente tem eventos de sucesso explícito para pelo menos 3 documentos. A gente faz isso porque é importante no próximo passo, para quando a gente quiser fazer os benefícios que o Golden Set de fato traz para a gente. É essa carinha que um Golden Set traz, então ele é um documento que tem o ID, uma determinada query, e aí vocês podem ver BM25 PTO, BM25 PTO, outras coisas, título, não sei o quê, que são quanto que aquela query de fato é presente a partir desse método, que é o método do BM25, que ele não é o padrão do Elasticsearch, mas ele é configurável no Elasticsearch. Uma coisa que a gente está fazendo agora é esse último item aí, que é a ampliação do Golden Set, usando um classificador de relevância para query com menos de 10 documentos. Aí eu coloquei o under construction aí do lado. Eu ia trazer código, mas aí a minha apresentação ficou muito grande, eu não vou conseguir mostrar query para vocês, código para vocês. Quais as portas que o Golden Set abre? E é isso, é o ouro, sabe? Quando você faz a construção do seu Golden Set, você consegue que ele seja confiável, ele é ouro. E ele permite o cálculo do desempenho das métricas offline, então precisão, recall, off-measure,
as métricas offline que são baseadas em ranking, então DCG, o NDCG, o NRR, porque você tem um conjunto ali onde você tem um gabarito de qual query deveria aparecer, qual documento deveria aparecer para qual query, em qual posição. Você consegue fazer uma padronização de teste. Então, se você está tentando lançar uma nova versão da sua máquina de busca, você consegue dizer que dentro desse universo ela não é uma modificação detratora, ela não traz prejuízos para a sua máquina de busca no universo que você conhece. E aquele livro que eu citei no comecinho, ele fala, bem no começo, assim, no capítulo 1, ele fala que a avaliação de busca é uma das partes mais difíceis, porque nem sempre saber se o usuário fez uma query e ele retornou um determinado documento, aquele documento foi bom e é fácil. Às vezes é muito difícil saber se um documento é bom sem saber a intenção dele, sem entender profundamente aquilo. E aí, outra característica importante que é disponibilizado pelo Golden Set é a otimização de parâmetros. Então, você consegue fazer um modelo de aprendizado de máquina que reescreve a sua equação de balanceamento das features, que é aquelas 142 features que a gente falou. Quando você tem um Golden Set, você consegue rodar um algoritmo de aprendizado, um XGBoost, um nome da Marte, que te entrega qual é a melhor distribuição de pesos para suas features no modelo linear, não linear, aí fica a critério de o que você está fazendo com a sua máquina de busca. E a gente também consegue, de uma forma mais clara, ter alguma identificação de fraquezas. Então, a tua query está retornando resultados ruins para esse universo aqui por causa de uma determinada feature que está sempre faltando, que essa coluna é sempre nula. Então, dá um mergulho mais profundo em identificações de fraquezas. E esse é o meu destrave favorito, que é permitir um ambiente de experimentação contínua, que é a forma com que o meu time trabalha e é a forma que eu gosto de trabalhar, que é mais próxima à academia, que é você cria uma hipótese, cria a definição de tarefa que você vai perseguir essa hipótese, implementa, valida, cria um ranking amostral offline, busca a métrica de DCG desse ranking, sobe um teste AB para 5% do tráfego do Juiz Brasil, pede uma avaliação para os especialistas offline, faz uma análise de performance para ver se você não está deixando a sua máquina de busca mais devagar, e depois de tudo isso, você toma a decisão entre lançamento ou revisão. E aí, se você não tiver atingido métricas de volumetria e métricas de especialistas suficientes, você revisa a sua hipótese e a sua implementação e começa o ciclo de novo. Esse era o recado que eu tinha para passar. Muito obrigada. Eu sou a Thaís Viana, GPM do Juiz Brasil. Se vocês quiserem falar comigo, eu sou Thaís N. Viana em praticamente todas as redes sociais. Então, Twitter, Instagram, é fácil me encontrar. Nossa, obrigada, Thaís. A gente tá aqui, né, chocadas com tanto de coisa, de conhecimento de produto, técnico, tudo que envolveu, né, essa criação desse Golden Set no Juiz. E aí a gente tem uma pergunta para você da Jéssica. Quanto tempo demora para conseguir curar um Golden Set? Depende. Um Golden Set ruim você consegue em 2 minutos. Abriu o microfone aí? Você consegue criar em super pouco tempo. Mas um Golden Set bom, ele precisa de muita métrica de avaliação para saber se está tudo certinho. Então, e aí pode demorar anos. Muitos processos envolvidos e coisas para testar, né? Antes de você ter um Golden Set bom, né? Que funcione pro seu produto. Ai, queria lhe agradecer mais uma vez, Thaís, por ter aceitado o convite da PyLadiesCon. Tá aqui Jéssica falando, Thaís, como sempre, muito didática, mandando um coraçãozinho também para você. Muito obrigada por trazer realmente esse fechamento, esse keynote de encerramento da nossa trilha do PyLadiesCon em português. Muito, muito, muito obrigada. Agora a gente vai ter o encerramento da conferência
tá? E daqui a 5 minutinhos, e eu convido todos vocês a estarem lá. Muito obrigada mais uma vez, Thaís, pela sua participação. E nos vemos já já no encerramento da PyLadiesCon. Eu que agradeço. Foi ótimo, pessoal, estar aqui com vocês. E eu assisti um monte de palestra hoje, foi super divertido conseguir acompanhar as palestras no dia de hoje. Muito obrigada pela organização, por tudo. Super obrigada. Obrigada, Thaís. Tchau, tchau, gente. Vejo vocês já já no encerramento.